E aí, esse é Vitor, vídeo semanal que eu faço aqui, falando um pouquinho sobre coisas que apareceram na minha semana, que vão ser importantes também para você de alguma forma, para te ajudar a ficar um pouco mais confiante para o plantão. Nem sempre eu falo sobre coisas de medicina especificamente, mas no vídeo de hoje eu vou ser um pouquinho mais técnico em algum momento, mais do meio para o final do vídeo. O tema que eu resolvi falar hoje com você nessa semana é sobre identificar problemas. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem um problema, todo mundo tem alguma coisa para resolver, todo mundo tem alguma dificuldade, mas às vezes a gente tem uma dificuldade e a gente não sabe exatamente o que é. É fundamental você saber identificar os problemas. Parece meio óbvio, né? Mas muitas vezes a gente tem ponto cego. A gente tem sempre alguma coisa que está causando alguma dificuldade e que você não sabe por quê. Tem alguma coisa que está lhe dando dor de cabeça, alguma coisa que está lhe tirando a paz, alguma coisa que está lhe deixando aperreado, sufocado, às vezes atordoado, ou com a impressão, a sensação de que você não sabe para onde ir, que está sobrecarregado. E sempre existe alguma coisa assim. Nem sempre a gente está num nível tão grande de estresse, mas sempre tem algum componente dessa ordem aí. E você precisa identificar o que é que está causando o problema, porque só sabendo o que está causando o problema que você vai conseguir intervir naquele problema. Você precisa identificar. Então, o fato de você identificar uma coisa que está gerando incômodo é fundamental na sua vida do dia a dia, para qualquer coisa que você vai fazer. Se é alguma coisa no hospital, se é alguma coisa de estágio da graduação, se é alguma coisa da sua vida pessoal, com sua família, com um relacionamento, com um amigo, etc. Você precisa conseguir identificar os problemas. É imprescindível que você reflita sobre o que pode estar causando algum desconforto. E muitas vezes, mesmo que você não consiga resolver, né, muitas vezes você não vai conseguir chegar numa solução. Você vai identificar algo que está causando um transtorno, algo que está atrapalhando você, e ainda assim você não vai saber qual é a solução. Só que, mesmo que você não saiba como resolver, mesmo que você não tenha o remédio para aquilo ali, você pelo menos agora, depois que você identifica, né, depois que você lista, depois que você está presente para aquilo ali, você consegue, primeiro, ou procurar ajuda e saber quem pode lhe ajudar. Você tem alguma coisa que você precisa resolver e que se você não consegue resolver, você precisa procurar alguém que possa resolver, né? Um cano na sua casa estourou. Bom, você não estava conseguindo usar a torneira do banheiro, por exemplo, por alguma razão, e aí depois você identificou que é porque tinha um cano estourado, sei lá, vazando água, enfim, em algum lugar não estava chegando água. Então você identificou o problema. Você não sabe resolver. Eu, particularmente, não sei resolver um negócio desse, mas eu sei agora que eu preciso de uma pessoa que resolva o encanamento da casa. Na hora que você identifica, você sabe, primeiro, quem pode lhe ajudar. Segundo, você vai saber, se você não identificar exatamente quem pode lhe ajudar, pelo menos agora você sabe o que você precisa procurar. Voltando para o exemplo do cano, né? Digamos que você não saiba que precisa de um encanador para resolver um problema da água em casa, né? De um cano que estourou, algum problema de vazamento, alguma coisa. Então você vai lá na internet, ó, Google, como resolver problema de cano estourado em casa. Aí ele vai, diz que você precisa de um encanador. De forma bem simplória, é isso que você precisa fazer na imensa maioria das coisas na sua vida. Você vai identificar um problema, identificar algo que está gerando um transtorno, que está dificultando a sua vida, está dificultando de você melhorar, está dificultando de você viver uma vida normal. E você vai primeiro identificar quem pode lhe ajudar. Eu tenho esse problema e eu preciso de uma pessoa que me ajude. Se você não sabe se existe alguém que pode lhe ajudar, ou se você não sabe como resolver aquilo imediatamente, você vai procurar, você sabe agora o que procurar, né? E aí você vai entender melhor o que é que está acontecendo e talvez ou você ache alguém para ajudar ou você descubra como resolver. Bom, parece algo muito desenvolvimento pessoal, assim, né? Papo de coach, né? Você precisa estar presente para os problemas, mas de certa forma você consegue aplicar isso no seu dia a dia e até de forma mais técnica na medicina. Como é que você vai aplicar isso aí na sua vida prática, né? Quando você estiver lá no plantão com um paciente, o que é que tem a ver com você estar mais preparado para dar um plantão e se sentir mais confiante lá? Nada mais é que se você trouxer isso para a medicina, particularmente na parte da emergência,
é identificar o paciente que está descompensado, identificar o paciente que precisa da sua atenção. Então, quando você identifica um problema, você consegue saber o que está acontecendo e, a partir daí, intervir naquele paciente para chegar no melhor desfecho. Trazendo isso aqui para o paciente, quando o paciente chega para você com um problema, você precisa identificar qual o problema dele e saber o que é que você precisa fazer para resolver. Seja você resolver, seja você chamar a ajuda de alguém, seja você, em alguma situação que seja possível isso, você pesquisar o que é que você precisa resolver. Como você vai resolver o problema dele. De forma geral, eu uso uma sequência para sistematizar a avaliação inicial do paciente. Apesar de que no cenário real, você vai terminar que você vai ver muita coisa já ao mesmo tempo. E por mais que pareça que é muito complexo, você vai ver que no seu dia a dia, quando você chegar lá, no primeiro momento que você estiver diante de um paciente grave, você vai conseguir ver muita coisa. Então, se você prestar atenção direitinho no que eu estou falando e conseguir absorver bem o conceito que eu vou te passar, você vai chegar lá e você vai perceber que muita coisa do que eu vou falar agora, ele vai chegar ao mesmo tempo para você no momento que você olha direto para o paciente. De forma sistemática, a gente divide essa avaliação inicial em alguns pontos, né? Alguns tópicos. A gente chama assim: cabeção, coração, pulmão, pressão, saturação e pulso e temperatura. Dessa forma aí, você consegue ver todos os sistemas do paciente, coisas que podem estar causando descompensação, e aí você consegue achar problemas para você intervir e melhorar. Então, cabeção, a gente vai falar sobre o sistema nervoso central. Coração, a gente vai falar uma parte sobre, junto com pressão, né? É uma coisa que mescla a parte de hemodinâmica do paciente. Pulmão, a gente vai pensar na parte respiratória. Saturação, a gente pensa também em perfusão, mas a gente também pensa na parte respiratória de troca, uma função aí de troca gasosa. Pulso, a gente vê a parte de arritmia. E quando a gente vê temperatura, se existe alguma alteração aí de temperatura que chama atenção também, algum outro sinal de alerta. Essa parte de temperatura termina que é menos relevante do que todo o resto. Mas também é um dado que é importante. Se o paciente chega lá para você com febre, você vai ter uma avaliação aí diferenciada. Afinal de contas, o paciente chega taquicárdico com febre, opa, pode ser da febre. Ou o paciente que tem uma alteração de temperatura, você vai chamar a atenção para você de um quadro infeccioso. Mas no geral, fora isso aí, ela tem menos aplicabilidade prática. Então, no final das contas, a parte de temperatura a gente não vai falar tanto não. Mas cabeção, coração, pulmão, pressão, saturação e pulso são fundamentais. Então vamos lá, né? Cabeção. O que é que eu posso ver aqui na parte de sistema nervoso central, né? Não só você vai ver a parte especificamente do sistema nervoso central, como você consegue ver se o paciente, como é que está a questão de conteúdo de consciência e nível de consciência desse paciente. Quando eu falo de conteúdo de consciência, eu estou falando sobre se o paciente está orientado ou não. Quando eu falo sobre nível de consciência, eu falo se o paciente está alerta, acordado, ou se ele está rebaixado. Então é muito importante a gente saber diferenciar conteúdo de consciência de nível de consciência, porque às vezes o paciente tem uma alteração de conteúdo de consciência, mas não tem alteração de nível. Às vezes ele tem alteração de nível, mas nem tanto assim de conteúdo. E qual é a relevância disso para você? Existem algumas condições que alteram o nível de consciência, outras condições que alteram o conteúdo de consciência. Então isso vai te ajudar a direcionar para saber o que é que pode estar acontecendo e como é que vai te ajudar, como é que você pode ajudar a resolver o problema do paciente. Então vamos lá. Quando eu falo de nível de consciência, mais uma vez, eu estou falando se o paciente está alerta, eu estou falando se o paciente está agitado, se o paciente está combativo, agressivo, né? Se o paciente está, ou se ele está tranquilo, se ele está sonolento, se ele está torporoso, se ele está comatoso. Então, eu fui, né, baixando o nível de consciência desse paciente. Já numa primeira olhada você consegue ver, o paciente que está tocando o terror lá, agitado, 4 ou 5 pessoas precisando segurar ele, é um paciente que está agitado, né? Um paciente que tem uma alteração no nível de consciência, mas num contexto de agitação, né? Um paciente combativo. Então, você começa a pensar sobre coisas que podem causar isso aí. E mesmo que você não saiba coisas que podem causar agitação, você já exclui coisas que causam rebaixamento. Então você imagina, esse paciente, será que ele tem algum quadro, uma lesão neurológica grave, um AVC extenso, uma hipertensão intracraniana? Ele até pode ter, mas você não pensa que ele está fazendo um quadro mais grave nesse contexto. Será que ele tem uma intoxicação por uma droga depressora? É bastante improvável. Então você já começa a pensar
coisas que definitivamente não são. E aí, depois que você começa a afastar possibilidades, você começa a pensar no que é que pode ser. Não, o paciente está agitado, você começa a pensar, será que isso é alguma droga que ele fez uso? Será que isso é dor? Será que isso é, sei lá, o que é que pode ser? É um paciente psicótico, é um paciente psiquiátrico, enfim. Então você começa a pensar aí, ó, nas possibilidades que podem causar agitação. Tão importante quanto no que você pensou é o que você excluiu. E aí quando a gente vai falar sobre conteúdo de consciência, é aquele paciente que está desorientado, é aquele paciente que está desatento, que é o paciente que faz delírio. O paciente que está em delírio, ele tem alteração do conteúdo de consciência. Aquele paciente que você vai conversar com ele, ele dorme no meio da anamnese. É o paciente que você faz um questionamento, ele começa a responder, você parece de forma orientada, daqui a pouco ele demora a responder, não responde ou responde de forma completamente desorientada. Você começa a pensar que tem alguma coisa aí acontecendo que está causando essa alteração. E tem também aquele paciente que ele não tem condições de responder, né? Aquele paciente está torporoso, aquele paciente está comatoso, é o paciente que está muito sonolento, que você tem dificuldade para acordar ele, que você chama e ele no máximo abre o olho, né? Quando você chama. Então isso aí são alterações de nível de consciência também, já pensando aí no contexto de rebaixamento. Nesse ponto eu queria frisar uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, mas que talvez assim não tenha tanta utilidade na realidade, que é a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, ela foi feita para pacientes com trauma, pacientes com TCE, basicamente, e a gente extrapola também para o paciente neurológico. Muitas vezes a gente vê na emergência o pessoal focando muito no Glasgow, se apega muito no valor numérico dessa escala e extrapola para todo tipo de paciente. Então, chega um vozinho, né, sonolento, com delírio hipoativo por um quadro infeccioso, e aí o voo ganha um tubo porque o Glasgow estava baixo. Isso, do meu ponto de vista, é errado. Porque, como eu disse, a escala de Glasgow ela é uma escala que ela foi criada para um paciente com TCE, um paciente de trauma. Então, quando você extrapola isso para o paciente clínico, muitas vezes você vai tomar condutas erradas. Então, você está usando uma escala de trauma num paciente clínico, numa condição que não foi avaliada no estudo, que você não tem evidência de que isso, de fato, é melhor para o paciente. E aí, quando você expõe o paciente a uma intervenção, você está expondo o paciente ao risco de intercorrer durante a indução anestésica, porque você faz uma anestesia geral no paciente. Você está submetendo o paciente ao risco de intercorrer durante o procedimento de intubação, porque você precisa laringoscopar, tem um risco de trauma, tem um risco de lesão de traqueia, tem um risco de trauma na própria laringe, né, na boca do paciente, quebrar dente, tem o risco de você não conseguir intubar e o paciente ter uma intercorrência por hipoxemia. E aí depois você está expondo o paciente porque você está colocando a via aérea dele numa ventilação mecânica, e aí você está expondo ele a volutrauma, barotrauma, falha do ventilador, infecção hospitalar por causa de você estar com a via aérea aberta, né? Apesar de ser um circuito fechado muitas vezes, mas você precisa expor a via aérea, então o paciente perde uma proteção natural que ele tem. Sem contar intercorrências como formação de rolha, associada à sedação. Então, uma série de coisas que você está colocando o paciente sob risco por uma decisão muitas vezes equivocada, porque você se baseou num estudo feito para um paciente que não é o paciente que está lá com você. A escala de coma de Glasgow para o paciente clínico não é o ideal para ser usado. Ainda assim, apesar de todo esse problema aí que eu falei, ela é uma forma boa de se comunicar. Na minha opinião, você pode usar a escala de coma de Glasgow para comunicação. E aí você fala, o paciente chegou assim, rebaixado, né, sem contactuar bem, ele não tinha abertura ocular, ele movimentava membros espontaneamente e balbuciava palavras. Apesar disso, eu defini por não entubar. Mas aí ele foi piorando, e aí clinicamente ele foi se mostrando pior. Nesse contexto aí, pelo risco de broncoaspiração ou pelo risco de ele não ter um desfecho favorável, eu resolvi entubar. E aí você pode usar o Glasgow, sei lá, ele chegou com Glasgow 8, ele chegou com Glasgow 7, mas aí, ainda assim, como é um paciente clínico, eu optei por segurar e aí ficar de olho, mas aí ele ficou com Glasgow 5, 6, e aí nesse contexto, como tinha uma possibilidade de piora, que é indicação de tubo, indicação de a percepção de um desfecho ruim ou que o paciente está evoluindo mal, essa é a indicação de tubo, não é a indicação do Glasgow ter piorado, aí você vai e entubou o paciente. Mas aí,
A título de comunicação, você pode usar o Glasgow para documentar de forma objetiva, para isso ser uma coisa que todo mundo consiga entender. Mas, mais uma vez, não defina tubo por causa do Glasgow. E aí, retomando, né? Então você viu a parte de cabeção, né? Nível de consciência, conteúdo de consciência e, para finalizar, você vai fazer a parte do exame físico neurológico. Então, se você está pensando que o paciente tem algum sinal focal, é nessa hora aí que você vai dar uma avaliada. Onde é que pode ser essa lesão? O que é que ele tem de déficit? Ele tem déficit de rima labial, desvio de mímica, ele tem déficit no olhar, ele tem ataxia, é um paciente que tem déficit motor. Então, você vai avaliar aí, é nesse momento aí também do cabeção que você vai fazer o exame neurológico. Coração. O que é que eu preciso ver no coração do paciente? Eu preciso entender se esse coração bate bem ou se esse coração não bate o suficiente. Nesse momento aí também você pode pensar em ver a parte lá do cardioscópio, né, onde você vai ver ritmo. Você vai olhar para o cardioscópio lá no monitor e você vai ver como é que tá, se está regular, se está irregular. Lembrar que a cardioscopia, ela não serve para você ver supra, ela não serve para você ver bloqueio, ela não serve para você ver muita coisa. Então, cuidado na hora de chegar e olhar assim, aquilo ali tem um supra, ou isso aí é um FA. Não, calma. Você está vendo ali que aquele ritmo está irregular. Até para você dizer que tem um FA, você precisa de um eletro. Para você dizer que tem um bloqueio, você precisa de um eletro. Você pode até pensar assim, poxa, a frequência do cara está em 26 ali, tem um QRS perdido, e eu estou vendo um monte de coisa que parece um onda P. Beleza, talvez ele seja um BAVT. Muito provavelmente ele vai ser um BAVT. Porém, para dar o diagnóstico, precisa do eletro. Então você vai ver no cardioscópio se o ritmo está regular, se o ritmo está organizado, e você vai ver frequência cardíaca. Aí pensando na parte de coração, você também vai ter a parte de ausculta. Esse coração tem sopro, né? Será que ele já tinha sopro? Será que esse paciente tem um sopro que sugere para mim um quadro de anemia, né? O paciente também já chegou hipocorado, você olhou, aí você viu ali o sopro em todos os focos. Ou esse paciente chegou com dor torácica e você chegou lá, auscultou, tem um sopro em foco mitral, e o paciente chegou descompensadão lá, deu um IC, será que isso aí não foi ruptura de cordoalha, porque o paciente fez um infarto, né? Então, você, nesse exame breve que você vai fazer da ausculta cardíaca, né, você vai checar ritmo, né, quando você estiver auscultando também, e aí você vai olhar ali, ó, no cardioscópio, você vai olhar a ausculta, será que toda a espícula lá que ele faz, espícula não, né, todo o QRS que ele faz ali no cardioscópio, será que a batida aqui, ó, a ausculta é boa? Então, será que não tem alguma coisa aí que não está passando bem, ou, sei lá, tem alguma alteração? As bulhas estão normofonéticas, tem B3, tem B4. Então aí, ó, nessa hora você vai conseguir tirar um monte de informação quando você estiver avaliando o coração do paciente. Então, ó, ausculta breve cardíaca, né? 4 focos. Eu gosto sempre de auscultar aórtico acessório também. Se você auscultou sopro, né? E aí, ó, vai para clavícula, vai para axilar, e aí você vai procurando ver se você tem radiação de sopro. E aí, ó, dá uma observada. Nessa hora também você pode olhar se o paciente tem turgência de jugular, se o paciente está, enfim, com alguma alteração, tem batimento de fúrcula, tem o precórdio, né? Se você consegue ver o precórdio dele batendo, ou se tem alguma arritmia, muitas vezes você consegue ver a arritmia do paciente olhando o precórdio dele, né? Eu não recomendo você, num primeiro momento, ficar fazendo muita ciência, não. Dá uma olhada rápida. Então, vê, você está chegando lá para ver o paciente. Você já viu se o paciente está agitado, se ele está rebaixado. No primeiro momento, você não conversou com ele. Então, talvez você não saiba conteúdo, sinal focal, etc. Mas aí, ó, monitorizaram o paciente, você olhou lá no cardioscópio. Opa, o ritmo está irregular. Tem alguma coisa errada aí. Então, você vai lá, olha o paciente, olha o tórax do paciente, você vê o coração ali, ó, onde você conseguiria ver o coração batendo, você vê ele meio que fibrilando, ou o ritmo irregular, ou você vai, quando dá uma auscultada, o ritmo na ausculta também irregular, ali, 4 focos, tudo direitinho, e aí deu uma auscultada rápida, opa, esse paciente pode estar descompensando por causa de uma arritmia. Então, nesse momento aí, ó, você já passou cabeção, coração. Próximo passo é pulmão. Você vai fazer uma ausculta rápida, breve, 4 campos pulmonares, ápices e bases. Você vai precisar colocar a mão mais no fundo mesmo ali, na axila do paciente, para chegar mais perto da base do pulmão mesmo, você conseguir auscultar base de fato. Por que isso vai ser relevante? Algumas vezes o paciente vai ter uma congestão ali muito de decúbito, né? Tem alguns sinais que falam mais a favor
do paciente que está congesto, o paciente que está com quadro pneumônico, o paciente que pode ter broncoaspirado, o paciente que pode ter um abscesso pulmonar, várias condições que você vai identificar a depender do local onde você escuta a alteração. Então, nesse momento aí que você auscultou aí, ó, 4 campos, você vai ver o que é que tem alterado, né? Se o paciente tem sibilo, se o paciente tem ronco, se o paciente tem crépito, se o crépito é bolhoso, se o crépito é fino, se tem murmúrio traqueal onde não devia ter, se tem, enfim, algum achado aí que fale a favor de algum quadro pulmonar. Então, voltando aqui para o paciente que eu estava comentando há pouco, o paciente que você viu ali que ele tem no cardioscópio um ritmo irregular, você auscultou o ritmo irregular, você foi auscultar pulmão agora, ele tem crépito bolhoso em base. Então o paciente chegou dispneico, agitado, com desconforto respiratório, né, queixando-se de falta de ar. E aí você olhou o cardioscópio e o ritmo é irregular, você viu a ausculta, parece irregular com crépito bibasal, né, crépito bolhoso. Então você já começa a pensar ali, ó, o que é que pode estar acontecendo, né? Você já tem mais informações, mais dados, e aí você começa a direcionar sobre como é que você vai tratar. Então você começa a pensar, ó, esse cara tem uma arritmia, esse cara está fazendo congestão pulmonar, está fazendo congestão sistêmica, provavelmente. Você olhou ali, ó, auscultando o coração, você viu a jugular dele lá, ó, cheiona. E aí, ó, esse cara tem congestão, esse cara tem crépito bolhoso em base, esse cara está congesto. Então, o que é que eu preciso refazer para resolver esse paciente que está congesto? O que é que eu preciso fazer para resolver a dispneia do paciente com arritmia e congestão? Não é o tema que a gente vai conversar hoje sobre como resolver isso aí, congestão, arritmia, etc. Mas vê que você já começa a chegar em algum lugar. E aquele paciente que chegou morrendo e se acabando, ele deixou de ser um paciente que eu não sei nada dele, mesmo antes de eu conversar, eu agora já tenho possibilidades de coisas para eu resolver. Então já identifiquei problemas e eu vou resolver problemas. Próximo, né? Já viu o cabeção, coração, pulmão, agora vamos ver pressão. O que é que vai fazer diferença? Bom, basicamente é se a pressão está alta, normal ou baixa. Simples. Vamos lá, de baixo para cima. O paciente está com pressão baixa, o paciente chegou lá hipotenso. O paciente chegou muito hipotenso. Pressão inaudível. Bom, alerta, né? Pressão inaudível só tem duas possibilidades. Ou o aparelho está ruim, quebrado, não está funcionando direito, não verificaram de forma correta a pressão. Ou então esse paciente está muito grave. E aí, se esse paciente está muito grave, com pressão inaudível, é o famoso paciente pré-parada. Fica de olho. Paciente que está sem conseguir puxar a pressão, busca rápido o resto dos sinais. Você vai precisar ver como é que está o nível de consciência bem rápido, conteúdo de consciência, fazer uma ausculta breve e avaliar bem rápido o que é que pode estar causando essa descompensação, que está levando a hipotensão severa com PA inaudível. Algumas vezes aí o paciente que chega dessa forma, ele tem a família, muitas vezes esse paciente não está comunicando mais, ele já está bem torporoso, mas você consegue puxar alguma informação aí, coletar algum dado para saber por que o paciente está assim. Na dúvida, se você não tem nenhuma evidência de que esse paciente pode estar fazendo um choque cardiogênico, né? Você não tem nenhum outro achado, sei lá, você não tem edema, congestão periférica, um paciente que chega com um relato de que tem cardiopatia, enfim, se você não tem nada que faça você pensar que esse paciente definitivamente ele é um choque cardiogênico, volume. E até se você pensar que esse paciente está fazendo choque cardiogênico, muitas vezes ele está seco valendo, e você precisa repor volume. Então, no primeiro momento, o paciente com PA inaudível, você não sabe o que é que tem, você precisa agir rápido, volume, ressuscitação volêmica. Na imensa maioria das vezes, esses pacientes vão estar hipovolêmicos e aí, por isso eles vão estar com PA inaudível. Por alguma razão, se é sepse, se é perda, se é porque sangrou, se é porque é o paciente que não está perfundindo bem, porque tem falha de bomba, mas por que ele não está com volume circulante efetivo? Então, volume, repor volume no primeiro momento para você tentar ganhar alguns minutos e identificar algumas outras coisas. O paciente com PA inaudível é o paciente preparado, então tem que ser rápido. O paciente com pressão normal, o paciente está descompensando, então ele tem alguma outra coisa. A pressão dele aí, ó, deixa para lá, esquece essa pressão. Show de bola, massa, é uma coisa que você não tem que se preocupar, não é um problema agora essa pressão. Então se a pressão estiver normal, de boa, vida que segue. Passa para o próximo item para dar uma avaliada. E se a pressão estiver alta? Bom, se a pressão estiver alta, vai ter algumas situações que você vai precisar controlar a pressão de forma mais ou menos agressiva. Depende de quanto está alta. Se é um alto muito, pico pressórico 200 e tanto, né, 240, 260, na imensa maioria das vezes você vai precisar corrigir, desde que não seja o único problema do paciente.
paciente com 220 de pressão sistólica, mas sem nenhum sintoma outro, sem nenhuma lesão de órgão-alvo, sem nenhum problema, não tem queixa de nada. Chegou lá porque estava sentindo uma dorzinha de cabeça na nuca e disse que sempre que tem dor de cabeça na nuca, vai ver a pressão tá alta. E aí nesse dia ele estava com 220 de pressão. Esse paciente não precisa ir para medicação venosa. Isso é o que a gente chama de pseudocrise. Mais uma vez, não é o tema que a gente vai falar aqui, mas é importante frisar isso aí, de que paciente com pico pressórico, sem nenhum sinal clínico outro, sem nenhuma outra alteração clínica, não precisa de intervenção. Então, nada de botar esse paciente na vermelha, de fazer droga vasoativa venosa, né, vasodilatador, tridil, nipride, nada disso. Medica para pressão, se quiser, acho válido, porque o paciente vai ficar muito assustado. Então, medica para pressão, comprimido oral mesmo, manda para casa e fala, ó, você precisa controlar essa pressão aí direitinho no ambulatório. Manda para o posto, manda para o clínico dele para dar uma compensada. Se esse paciente ele tá com sinal focal, você viu ali, ó, na parte do cabeção, o paciente tinha desvio de rima, e aí o paciente chegou a uma pressão de 260. Bom, depende aí do que você vai definir, mas de forma geral, você vai ter que baixar essa pressão aí para algo em torno de 180, então muitas vezes você vai precisar fazer droga vasoativa venosa. E aí, se for aquele paciente, né, que a gente está construindo aqui o raciocínio em cima mais ou menos desse, um paciente chegou com arritmia. Então, o paciente chegou com arritmia, chegou com congestão, você já auscultou a arritmia, viu no cardioscópio a arritmia, pediu para rodar o eletro, mas aí, enquanto o pessoal está puxando lá a máquina, não sei o que, você auscultou o pulmão, e aí tem crédito bolhoso, e aí quando puxou a pressão, enquanto você auscultava, estava enchendo lá a pressão, fazendo a PNI, e aí terminou de ver quando você viu, a pressão está lá em 200 por 160. E aí? Bom, mais uma coisa aí que fala a favor de você estar vencendo, que é um quadro congestivo que pode estar relacionado à arritmia, mas talvez agora também a sobrecarga para esse paciente. Então, será que tem uma sobrecarga volêmica, né? Será que esse paciente tem uma condição que está causando isso aí? O que foi que aconteceu? Ele bebeu líquido demais, ele comeu muito sal, ele parou de usar remédio, o rim dele piorou. Então, ó, vê que tem muitas coisas aí que você começa a puxar, né? Fato é, você está diante de um paciente congesto, um paciente hipertenso com uma arritmia. E aí, por que essa arritmia aconteceu? Será que ele já tinha essa arritmia e essa arritmia aí, ó, tá de gaiata, nada a ver com a história? Ou ele fez arritmia por algum outro quadro? Será que esse cara não infectou e aí agora ele fez um FA e aí descompensou uma cardiopatia que ele tinha e agora tá congesto? Mas vê que quando você vai sistematizando a avaliação, você começa a puxar informações e aí, ó, mais uma vez, identificando os problemas para tentar resolver a vida do paciente. Então a gente já passou, ó, cabeção, coração, pulmão, pressão, agora a gente vai para saturação e pulso. De certa forma, a parte de saturação, você vai ver como é que estão as trocas no pulmão do paciente. Às vezes o paciente está com muita dispneia, ele está desconfortável, né, ventilando com dificuldade, mas a saturação não caiu. Então, menos mal. Mas muitas vezes o paciente não está tão desconfortável, mas a saturação caiu. Por que isso acontece? O que é a saturação? Bom, a saturação é a quantidade de oxigênio que tem na hemácia. De forma geral, é isso. Quantos por cento de oxigênio tem na hemácia? É por isso que é uma saturação, é dada em porcentagem. E o que é que significa? Significa que o oxigênio que está chegando dentro do alvéolo, ele está chegando lá e ele está conseguindo passar a barreira que existe do alvéolo, né? As células alveolares, passando pelo endotélio e chegando no sangue, e a hemácia está chegando, conseguindo puxar aquele oxigênio e enchendo o estoque de oxigênio dela. Então, se você tem uma piora na saturação, significa dizer o quê? Que por alguma razão o oxigênio que está dentro do alvéolo não está conseguindo chegar na hemácia. Por que isso não está acontecendo? Existem algumas coisas que podem causar isso aí. Será que é porque não está passando sangue suficiente para oxigenar, né? Será que não está sendo oxigenado um volume de sangue satisfatória para compensar a saturação? Então, será que isso é uma cardiopatia, né? Reverter um shunt intracardíaco ali, um TEP, né? Muito mais comum. Eu falei numa possibilidade meio atípica, mas pode ser um TEP, né? Então o paciente parou, fez uma obstrução nos vasos do pulmão e aí não está passando sangue para ser oxigenado. Então é uma possibilidade. Será que é um TEP? Ou será que tem catarro ali naquele alvéolo
que não está deixando o oxigênio chegar no sangue? Ou é congestão, é líquido? Então vamos lá, esse paciente aí que chegou com arritmia, desconfortável, com crédito bolhoso, as chances são que ele vai apresentar desaturação também. Então, por que isso está acontecendo? Porque tem líquido ali no alvéolo, dentro do alvéolo, que está impedindo a troca entre oxigênio e o sangue. Então você não consegue saturar bem a hemácia, e aí o sangue que chega lá na ponta do dedo chega com pouca concentração de oxigênio na hemácia. A saturação vai lhe dar esse dado aí, né, de como é que está a troca. Você vai estimar mais ou menos como é que está a troca gasosa. Além disso, ele vai mostrar para você se esse paciente responde ao oxigênio que você está dando ou não. Então vamos lá, para que serve isso? Bom, se você pensar, vamos lá, simplificar. O oxigênio passa pelo alvéolo e chega no sangue ou não? É isso que vai lhe dizer. Então, se você dá oxigênio para o paciente está desaturando, você deu oxigênio para o paciente. Isso na avaliação inicial, né? Você viu que o paciente estava desaturando, pediu para montar oxigênio e ali, ó, em 5 minutos no máximo, você já consegue ver algumas intervenções. Então, você pediu para botar oxigênio no paciente e a saturação dele não subiu. O que é que isso fala para você? Bom, tem duas possibilidades. Ou você não está dando uma quantidade de oxigênio suficiente para esse paciente, porque a barreira está muito importante entre o alvéolo e o sangue que está passando ali. Então, você precisaria de uma pressão de oxigênio maior para poder fazer a troca gasosa de forma efetiva e saturar bem a hemácia. Ou não está passando sangue. Então, não adianta você dar muito oxigênio para o paciente que o sangue não passa. Porque o sangue não vai oxigenar de forma alguma, porque o problema dele é que o sangue não passa. Então, aquele paciente típico de TEP, com desconforto respiratório, hipoxemia, quando você oferta O2, o paciente tende a melhorar menos, ele não melhora tanto. Por quê? Porque o problema dele é sangue que não está passando. Se você dá O2 para um paciente e ele melhora, então beleza, você venceu uma barreira de pressão, né? Ele está precisando de pressão de oxigênio para poder ter troca efetiva. Se ele não melhora, opa, tem alguma coisa. Ou essa barreira é maior, ou então pode ser que seja alguma obstrução de fluxo sanguíneo. Outra coisa que você vê na saturação, que pode te ajudar se você não tiver com cardioscópio, né? Então você está diante aí de um paciente que chegou ambulatorial, chegou na verde porque foi mal triado, ou chegou com uma ficha amarela e aí você começou a avaliar, como é que está o pulso desse paciente. No oxímetro de dedo, ele vê o pulso, né? Então ele vai ter uma frequência que você pode estimar se esse paciente está com uma frequência cardíaca irregular ou regular. Você também vê se o paciente está taquicárdico, se ele está bradicárdico, e tanto quanto a frequência cardíaca, essa leitura da curva de pulso que ele dá é importante também para você estimar de maneira bem simplória a pressão desse paciente. Imagina que você está diante de um paciente que chegou meio largado, né? Não foi triado, entrou na sua sala lá, você estava no consultório atendendo as fichas verdes, chegou na cadeira de roda, o paciente meio largado. Você achou ele meio pálido, achou meio estranho, aí já foi para cima, achou ele meio sonolento, foi começar a auscultar, mas já botou o oxímetro no dedo do paciente, quando você vê o oxímetro não lê. E aí, trocou de dedo, auscultando, e aí, ó, ventila pouquinho, batimento cardíaco, bulha hipofonética, trocando de dedo e o oxímetro não lê. O que isso sugere para você? Tá chegando pouco sangue na ponta do dedo desse paciente. Tem uma coisa errada aí. Ele está perfundindo mal, ele está com a extremidade fechada. O que foi que aconteceu? Esse paciente tem algum problema que a oximetria não está conseguindo ser aferida, porque não está chegando sangue na ponta do dedo. Então sugere para você que esse paciente está hipotenso, muito provavelmente. Vê que quando você dá uma geral no paciente, de forma até breve, em poucos minutos, você consegue puxar muita informação. Então, cabeção, nível, conteúdo de consciência, sinal focal, o paciente tem um quadro neurológico ou não é, né? O que pode estar acontecendo, pensando no sistema nervoso central. Coração. Esse paciente tem algum quadro cardíaco, né? É alguma descompensação cardiogênica, tem alguma arritmia, tem alguma alteração no exame físico do coração que me chama a atenção para alguma condição específica. Pulmão. Esse paciente está trocando bem, né? Esse paciente está conseguindo ventilar de forma efetiva, esse paciente tem alguma alteração, tem congestão, tem sibilo, o pulmão está fechado, o pulmão tem muita secreção, né? Tem tosse, o que é que eu preciso ver nisso aí? Né? Pulmão.
Pressão, esse paciente está com a hemodinâmica estável ou não. Esse paciente está instável, esse paciente está hipertenso, esse paciente está hipotenso, está inaudível APA. Saturação e pulso, eu vou ver uma mescla aí de hemodinâmica, perfusão periférica, frequência cardíaca, arritmia, né, ritmo regular ou irregular, troca gasosa, né, especificamente no pulmão, se está bem, se aumentar a pressão de oxigênio para esse paciente melhora ou se não melhora. Então, eu tenho muita informação, só na saturação eu consigo estimar muita coisa, mas vê que numa olhada rápida, quando você bate o olho no paciente, monitorizou, puxou pressão, botou o cardioscópio, botou o oxímetro, você já consegue ver muita coisa. Então, nesse momento aí, você já consegue puxar um monte de informação, você já consegue excluir várias coisas que podem estar acontecendo com o paciente e começa a identificar possíveis problemas. Então, você identifica o que está causando a descompensação para depois você começar a tratar. E aí, voltando para aquela lógica, identificar o problema, saber como resolver o problema, ou saber alguém que pode te ajudar a resolver o problema, ou pesquisar como resolver o problema. Então, se eu identifico alguma descompensação clínica nesse paciente, o que está pior nesse momento agora, eu vou tentar resolver. Então, eu consigo resolver o que está pior agora? Consigo, resolvo. Eu não consigo resolver o que está pior agora, eu preciso de uma ajuda. Sei lá, o paciente chegou infartado e ele precisa do cateterismo. Ou o paciente chegou com um provável AVC e você precisa direcionar ele para neurologia, né? E aí você vai ter janela suficiente para fazer trombólise, mas você precisa de uma tomografia, então você precisa direcionar esse paciente. Então você vai para o segundo ponto, de eu sei qual é o problema e eu preciso de alguém que me ajude. Ou mesmo se você precisa definir uma via aérea e o paciente tem uma via aérea difícil, você precisa chamar um colega mais experiente, ou você precisa direcionar para algum setor específico, precisa chamar o nefro para dialisar o paciente. Então você identificou o problema, você não consegue resolver, mas você consegue chamar alguém, você consegue direcionar para alguém que vai resolver o problema do paciente. Mas veja como é importante você ter identificado primeiro. Né? O primeiro passo é identificar. Você não pode direcionar o paciente para qualquer lugar sem saber o que é. E aí, terceiro ponto. Eu sei qual é o problema, agora eu identifiquei qual é o problema. Eu consegui estabilizar minimamente esse paciente, mas eu não sei como é que eu resolvo definitivamente. Então, eu vou procurar, eu vou chamar ajuda, eu vou conversar com algum colega, eu vou trocar uma ideia de forma rápida, né, para você ganhar tempo e vou procurar como é que eu vou resolver, como é que eu vou ajudar esse paciente. Um paciente que ele faz uma medicação específica, né, um quadro clínico muito específico demais do especialista. Enfim, aí você vai dar uma procurada. O que esse paciente tem aqui? Que tratamento ele está usando? Qual sintoma adverso que pode causar? Será que isso está relacionado à droga que ele está usando? Será que isso está relacionado ao tratamento? Será que é uma descompensação da doença de base? Então você vai olhar e pesquisar. Você vai dar uma estabilizada, né? O paciente que chegou com algum problema específico, né? Pressão muito baixa, parece estar desidratado ao exame físico, né? Você viu o olho está fundo, a mucosa está seca, hidrata um pouquinho e aí vai procurando, entendeu? Então, não tenha vergonha de não conhecer a solução de todos os problemas, porque você não vai conhecer a solução de todos os problemas. Muita coisa você vai precisar procurar. Tem muita coisa específica na medicina que é do ultra especialista e que você vai ter dificuldade. Todo mundo vai ter dificuldade, a imensa maioria vai ter dificuldade, só quem não vai ter dificuldade é o ultra especialista. Então, mas vai chegar para você. Então você vai precisar pesquisar, você vai precisar ligar para alguém, vai precisar ligar para o assistente do paciente para resolver e aí esclarecer o que pode estar acontecendo para poder tomar a melhor conduta para o paciente. Então é isso que eu queria falar com você hoje, sobre essa questão de identificar o problema e conseguir direcionar a resolução do problema. Então, mais uma vez, só frisando, você precisa saber o que é que está causando descompensação, você precisa saber o que é que está atrapalhando a sua vida, você precisa estar presente para aquilo que está ruim. E aí, a partir desse momento, você consegue resolver. E aí vai ser, ou você resolve, você tem a solução já, ou você pede a ajuda de alguém que pode te ajudar, ou você vai pesquisar. Se você pensar bem, o fato de você ter chegado nesse vídeo aqui é um pouco disso. Você chegou aqui talvez não se sentindo tão confiante assim para dar plantão na emergência, você procurou a ajuda de alguém, me encontrou e aí eu tô te ajudando a chegar lá mais confiante, com conteúdo mais sólido e mais direcionado para você conseguir executar os mesmos passos nos pacientes e aí você conseguir resolver e ficar tudo dominado lá no plantão. Então vê, essa mesma lógica, né? Identificar o problema, o que é que está me incomodando, né? E aí saber como é que eu vou encontrar a solução
quem é que pode me ajudar ou o que é que eu preciso para chegar lá no meu objetivo. Mesma lógica para o paciente, identificar o que é que está ruim, resolver o que é que está pior naquele momento, ganhar tempo para chegar num diagnóstico etiológico num segundo momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, ele foi um pouco mais técnico, começou um pouco mais papo de coach, mas depois a gente consegue focar bem para a medicina isso aí. E eu espero que tenha te ajudado a ficar mais tranquilo, né? Principalmente quando você estiver diante de um paciente mais grave, em que você não vai conseguir conversar e puxar muita informação. Você vai precisar tirar tudo do exame físico. Então, pegar essas informações do exame físico é uma arte que você precisa estar presente para ela, e aí você vai sempre melhorando, né? E tá presente para essa sistematização vai te ajudar na hora que você vê o paciente, você trazer tudo para a sua tudo que tem de informação ali para você conseguir chegar num problema principal e chegar na resolução. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se quiser deixar um comentário aí, o que é que você achou do vídeo, ou se você concorda ou se você não concorda comigo, quiser descer o sarrafo aí, reclamar, pode escrever, que eu vou ler tudo e vou responder se for válido, né? Se você ainda não me segue, clica aqui em se inscrever também, que toda semana tem vídeo para te ajudar aí no plantão, no dia a dia, com os seus pacientes, para que você chegue aí no melhor resultado para todo mundo. Você está lá confiante para dar plantão e o paciente tem um melhor resultado também, porque é você quem está lá na porta para ele. Valeu e te espero no próximo vídeo.